Meu nome é Abraham Meu nome é Renan. e o nosso problema do Uri é o 1456, Brainfuck. Nesse problema, basicamente, o que a gente tem que fazer é um tradutor que vai ser nos dado uma entrada e mais um código da linguagem Brainfuck. A gente tem que traduzir isso e, como saída, a gente dá a resposta dessa tradução. Aqui é basicamente como funciona a entrada e a saída desse programa. A entrada, inicialmente, a gente tem que dar a quantidade de instâncias que vai acontecer. Por um exemplo, duas vezes, como no exemplo ali dado no próprio UI. Logo em seguida, tem que colocar um espaço em branco. E logo após, tem que colocar a cadeia de caracteres não branco, no caso ali Marrocos, que está sendo escrito, e embaixo o código, que vai ser traduzido usando o nosso programa. E como saída, a gente tem o número da instância, que no caso da primeira parte do Marrocos é a instância 1, e a tradução, que seria socorro. No caso, a palavra Ele, Marrocos, utilizando esse código aqui, seria transformado na palavra socorro. o código ele consiste basicamente de um interpretador do Brainfuck. O código começa dando um int, o count, né, que é o número de vezes que o cara vai querer executar o código, e o ins, que é igual a zero, que é o número da instância. Ele vai dar um scanf, vai pegar e vai entrar dentro de um while. Dentro desse while, ele tem um int que basicamente tem o CA, que vai ser um contador depois para uma das funções do código. O char, que tem um array que tem 30.000 espaços, que vai ser onde vai ficar o final do código. E um ponteiro que aponta para esse array. Depois tem no outro char tem o espaço em branco, que é o nada. O nada 2 seria a palavra que o usuário escreve. E no próximo código é o próprio código o código que o usuário escreve. Depois ele pega os scanf e ele atribui um ponteiro C para o código. E ele cria um loop depois. Ele soma o número da instância para ficar sempre certo. E por último ele finalmente entra em um loop. Nesse loop ele entra em um switch que cada caso do switch é um comando do próprio programa. A seta de maior que ele aumenta a posição do ponteiro, o que é o endereço dele. A seta para trás, que é o menor que ele diminui o endereço do ponteiro. O mais, ele aumenta o bit que o ponteiro está apontando. Por exemplo, se o ponteiro estiver apontando para um espaço que tem 0, o bit ele aumenta para 1. O menos ele faz o inverso, ele diminui, então vai para menos, de 1 vai para 0. O ponto, ele basicamente transforma o espaço que o ponteiro está apontando de um sistema ASCII para um próprio caractere. Por exemplo, no sistema ASCII, 48 equivale a um número 0. No ponto que o ponteiro está apontando for igual a 48, ele vai imprimir 0. O vírgula, ele pega um caractere de um bit que o usuário digita e atribui para onde o ponteiro está apontando. Nesse caso desse problema, ele funciona um pouco diferente. O que ele funciona é que a palavra que o usuário deu antes é o que ele pede pro programa. O usuário não digita ativamente nesse programa, só antes. Os colchetes, ele basicamente funciona da seguinte maneira. Ele, dentro desses colchetes, vai ter o código e até que o primeiro colchete, até que primeira célula do vetor for igual a zero, ele vai continuar fazendo esse loop, que ele vai indo e voltando, até que essa primeira célula seja zero. Então ele basicamente entra, faz um loop, soma o endereço e vai somando o lugar do vetor. O colchete que fecha é basicamente a mesma coisa, só que tranca. E se for zero, ele vai pular para o próximo comando. E o asterisco, ele nesse programa, ele pediria para ler os 10 primeiros números do vetor, só que não existe nenhum caso nesse problema que ele pede o asterisco. E é basicamente isso. Ele imprime no ponto e ele passa para a próxima instância e repete isso. E é isso.